Então, pois bem, aqui continuando, né? Aqui, isso aqui acho que eu fiz quando eu tava na primeira ou segunda série. Acho que não sei se foi até no prezinho, cara. Então, isso aqui eu fiz pro pai, tá aqui junto. Aqui tá o manual do Chevrolet, né? Como eu já mostrei ali uma parte. E aqui tá a parte do plano de manutenção preventiva, ó. Aqui o pai só tem da revisão dos 3.000 quilômetros, ó. Deixa eu focar aqui. Dia 14 do 6, né? 14 de junho de 1978. Em que ano que é? Tu comprou em 77, em novembro, né? É, o pai comprou em novembro de 77 ele, né? E aqui é a revisão que seria dos 3.000 quilômetros. Depois as outras não fez mais nenhuma, né? E aí aqui você tem tudo, o uso das marchas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Ele explica o uso da reduzida aqui, o freio de mão, painel. Esse aqui é o marcador, uns confundem com RPM. Não, esse aqui é o odômetro. Aqui diz, ó, manômetro. Não, o odômetro é aqui de quilometragem. É o manômetro, ó. Manômetro do óleo. Então ele marca a pressão do óleo do motor, que ele vem ali do cabinho do blower. Ali embaixo ele tem, né? Eu até vou falar depois um outro vídeo do estrangulamento do blower, mas isso eu vou fazendo aos poucos mais pra frente, né, pessoal? E como eu já disse aqui, eu vou só botar naquela parte que eu refiz. Dessa aqui eu vou montando o vídeo, né? É isso aí, eu vou mostrar os detalhes do caminhão aqui, o porquê do P. E aí depois em casa eu edito o vídeo e eu vou acertando aqui as partes que vai ficando melhor para vocês, continuando, né? Aqui eu já falando aqui da parte do ruído do motor. Aí o cara pergunta, que é um navio, um San Marino, ó. Perguntas motor. Isso aqui bem antigamente, eu tirei isso aqui faz uns 15 anos atrás, quando a recente começou a ter internet de escada. E eu já me aprofundei a conhecer Detroit Diesel, né? Porque como o pessoal dizia assim na época, todo mundo que eu conhecia, de cada 10 pessoas, 11 diziam que motor Detroit não prestava e cheio de tabu. E eu disse, mas como que eu me criei em cima com o pai e era tão bom? Aí eu cheguei a um ponto de pensar assim, que nem a mãe diz assim para um soldado. Olha lá meu filho marchando no meio do batalhão, só meu filho com a pisada certa, com o passo certo. Será que era só o filho dela que estava com o passo certo? Ou eram os 99 soldados que estavam errados? Então me passou assim, mas eu devo de estar errado. Tu não fala que não presta, só eu, então o meu é a exceção. Aí o que aconteceu? Como nessa época ali em 2000, 2002, eu comecei a botar internet em casa de escada. E aí eu comecei aqui, ó, tudo em inglês, e eu tava terminando o segundo grau, sabia um pouquinho de inglês, pegava o dicionário e comecei a traduzir. Cara, e aí eu fui ver a dimensão de o quanto a gente é preso numa cidadezinha no interior ou num país, a gente é manipulado. Então a gente viu a dimensão, aí eu vi a dimensão que era motor Detroit. E eu disse, um dia eu vou trazer isso para as pessoas, mostrar esse conhecimento sobre Detroit Diesel, sobre todas essas que falavam de mim quando eu tinha 10, 15 anos e eu não tinha como me defender. Hoje eu tenho a internet, hoje eu mostro a dimensão do que foi a Detroit Diesel, né? E conforme o tempo eu vou explicando mais sobre a história, a origem. Eu sei a origem desses motores dois tempos, onde é que eles surgiram, porque qual foi o projeto. De que país foi primeiramente esse projeto? Eu vi um documentário da Segunda Guerra Mundial, mas isso fica para um próximo vídeo aí, vão acompanhando o meu canal, que eu vou estar fazendo esses vídeos aí falando, né? Então aqui o cara pergunta do ruído. Ó, nós navegamos em um cruzeiro com ruído de 65 decibéis na ponte do comando, que permite conversar em voz baixa. 65 decibéis é talvez menos que um zumbido constante do centro de São Paulo, né? Então aqui, ó, aí ele diz, ó, mas o barulho existe, seria melhor o ruído do vento açoitando o velante, né? Mas ele fala aqui, ó, mas não é nada demais, é como um só motor seria menor. Ele usando dois motores aqui, né? 2471. Ó, depois de 2 dias navegando ao cruzar o Atlântico, eu estava dormindo no camarote e acordei assustado. Isso aqui é o relato de um cara que estava lá entrevistando ele sobre o San Marino dele, a embarcação dele. Aí ele disse assim, ó, na fronteira entre dormindo e despertado, fiquei seguro que os motores tinham parado. Não ouvia mais o ruído. Levantei e percebi que era só impressão estranha. Mas a partir desse momento, o ruído dos motores deixaram de existir até Cabo Verde 8 dias depois. Isso também aconteceu com os outros 3 passageiros. À noite dorme como um anjo, não dá conta de nada. Durante o dia o barulho incomoda. Mas um bom disco CD, que era na época, não há ruído nenhum. Então, como eu disse, um motor Detroit é estranho. A pessoa que se apaixona pelo ronco
por causa do blower. Ele é que nem um avião, ele não varia só a intensidade sonora. Quando você liga um outro motor 4 tempos, por exemplo, ele varia a intensidade sonora. Então tu tá... Entendeu? Tu aumenta a intensidade sonora, é baixa. No caso de Detroit, por causa do blower, que ele trabalha ali com muito ar, eu notei que ele trabalha não só com a intensidade sonora, mas ele varia a frequência sonora. É que nem um avião, quando você está aqui no céu, tem um avião... Às vezes o avião está mais longe e está roncando mais do que quando está perto. E o Detroit, ele faz esse mesmo esquema. Se tu tá passando com o Detroit ronca lá na ponta da estrada e parece que o motor roncou mais alto quando ele tá passando aqui na frente. Meu pai do céu. Vai dar um cavalinho de pau, hein? Tá passando aqui na frente. Quem conheceu Detroit sabe. Às vezes tu tava umas 4 quadras de distância de um Detroit. Tu escutava o ronco. Quando o Detroit passava perto de ti, parecia que o ronco não era tão alto. Porque ele varia a frequência quando aumenta a intensidade sonora. Então, às vezes, quando ele tá com rotação mais alta, a intensidade está no nível, mas porém, dependendo da frequência, a frequência ela trabalha com ondas, como vocês sabem. Frequências mais baixas tendem a se prolongar menos. Frequências mais altas, no ar, elas vão mais longe. Então dá a intenção da intensidade maior. Então com a frequência, ele variando a frequência, às vezes quando tu estava com a rotação mais baixa passando perto de ti, estava o ruído mais alto por causa da frequência, do que quando estava acelerando lá longe, ou vice-versa. Então assim, ó, esse que é legal do Detroit também. Então por isso que a pessoa... Detroit também, então por isso que a pessoa também ele tem esse motivo aqui, ó, de quando tu saía, eu saía viajar com ele, tu apagava no sono e parecia que o motor parava de funcionar. E bem como o cara relatou aqui, tu não tem como explicar. Se eu fosse falar isso só pra vocês, o pessoal ia dizer, ah, mas esse o Davi é fanboy de Detroit, ele fala umas coisas que não tem. Mas tu vê que não é relato meu aqui, é o relato do cara que viajou num San Marino, num iate de luxo, né, com 2 motores 471. E vocês sabem por que é usado 2 motores numa embarcação, porque se um dá problema tem o outro para não ficar em alto mar, né? E o meu pai tem ali como exemplo, contando da história,
aqui o pai, o finado vô e o outro amigo iam sair pescar com esse caminhão. Quando o caminhão batia na estrada, era 80 km por hora, toda a aceleração. Logo a pouco cada um tava babando no ombro do outro, né? Né? Mas eu vou mostrar mais um pouquinho aqui dessa parte. Aqui você tem o bico injetor, como eu já mostrei em outro vídeo. Quem acompanha meu canal vai saber, eu mostrando o injetor, que é bico, bomba e acelerador. Aqui as camisas deles, que são furadas, os pistão, né? Então é aqui, o ar é admitido pelo bloco, já tenho ali, né? E aqui é só de escape, mas ele tem 4 válvulas por cilindro, as 4 são só de escape. E bico injetor centralizado. E o motor, ele tem o sistema de lubrificação igual 4 tempos. Bota aqui, vem o diesel lá e entra no injetor. Então assim, o pessoal confunde muito 2 tempos a gasolina. 2 tempos a gasolina, ele é fluxo cruzado, que tu mistura o óleo lubrificante com combustível, que dá a poluição. No Detroit não, ele é igual 4 tempos, porém apenas o ciclo é de 2 tempos. Sendo o ciclo 2 tempos maior eficiência, menor redução de vibração no motor. O negócio 2 tempos é ele que vai te dar um ruído maior, principalmente no escapamento, que você não pode abafar muito, porque senão você não força o blower, né? Porque ele faz a limpeza do cilindro e a admissão ao mesmo tempo, né? Então aqui tem os motores Detroit aqui, isso aqui que eu imprimi, ó, um reformadinho. Esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um exemplo bem, ó, como ele funciona dos dois lados e como configurar. Tá vendo aqui, ó? Ó, o meu tá o escapamento para cá, ó. Nesse da foto, o escapamento tá desse lado e o blower tá desse outro, e o governador tá desse lado aqui, ó. Esse aqui, ó. E ele provavelmente, pelo lado que tá o alternador mesmo, ele só tá com o escapamento e governador trocado e o blower. Porém, com a rotação horária, que nem tá esse aqui, mas você pode botar anti-horário também, né? Ah, não, ele tá anti-horário, porque a tampa do cabeçote tá invertida. Então assim, você tem que inverter o cabeçote para ele funcionar anti-horário. Então esse aqui, além de estar invertido essa configuração, esse aqui está trabalhando anti-horário. Então tudo depende da aplicação que você usa. Então pessoal, ah, mas é marítimo. Não, é que nem você tem navio, tem motor Scania, tem motor Mercedes, que é que é emprego marítimo, né? Então a maioria que veio para cá, o pessoal conheceu mais o marítimo, que era o do 671 usado das embarcações. Mas tudo tem as configurações. A configuração marinha, a rodoviária, esse meu aqui é o verde. Até eu tava falando com o Kleber, agora eu não lembro. Aí tem as cores, o branco é de emprego militar, né? Então cada um tem uma cor e uma configuração para cada aplicação. Se vai ser estacionário, se vai ser de motor com aceleração manual, ou numa máquina com câmbio hidramático, hidráulico, né? Você vai usar num trator, qualquer uma outra máquina off-road, num caminhão. Esse motor aqui nos Estados Unidos, ele era muito empregado nas caminhonetas, cara, nas picape, né? Nos caminhão mais era a partir dos 6 cilindros, né? E como aqui a Mercedes na época e a Perkins, os motores só tinham 130 cavalos, eles optaram por botar o 4 cilindros. Mas quem teve o Ford, o FT 8000 e o 8000 com motor 6V, não tinha para ninguém, né? O motorzinho era mais curto que esse aqui, porque é 3 cilindros para cada lado em V, o blower fica em cima, e com 210 cavalos, a versão primária, né? Que vai até 300 cavalos, né? Isso aí.